Imagine acordar todos os dias com a certeza de que nada nem ninguém pode abalar sua paz interior. Parece impossível? Não é. Hoje, você vai descobrir como o estoicismo pode transformar sua vida, tornando-o emocionalmente resiliente e mentalmente inabalável. Antes de continuarmos, comente abaixo: eu sou responsável pela minha paz. Então vamos juntos nessa jornada. Você já se sentiu sobrecarregado por críticas, traições ou frustrações? Se sim, saiba que não está sozinho, mas também saiba que existe uma saída. O estoicismo nos ensina a desenvolver uma armadura interna tão poderosa que nenhuma tempestade externa consegue nos desestabilizar. Não se trata de se isolar do mundo, mas de enfrentá-lo com equilíbrio, coragem e sabedoria. Então, respire fundo e mergulhe comigo nesse universo transformador. Vamos começar com uma verdade simples, mas profunda. Você não pode controlar o que não conhece. A dor emocional cresce na escuridão da indefinição. Por isso, o primeiro passo para uma mente estoica é identificar com precisão o que você está sentindo. Quando você diz, estou mal, isso não ajuda em nada. Mas quando você diz, estou frustrado porque minhas expectativas não foram correspondidas, aí sim você começa a recuperar o controle. Faça disso um exercício diário. Escreva em um caderno de autoconsciência o que está sentindo e por quê. Denomine suas emoções: raiva, inveja, medo, orgulho ferido, insegurança. Elas deixam de te dominar quando são trazidas à luz. Observe os padrões. Se toda vez que alguém te interrompe, você se irrita, ali existe uma ferida que precisa ser curada, não um inimigo externo a ser combatido. A mente estoica não foge dos gatilhos. Ela estuda o mecanismo deles. Com o tempo, esse diagnóstico preciso enfraquece o poder dos outros sobre você. Vamos aprofundar isso com um exemplo prático. Imagine João, um profissional de 35 anos, que sempre se sentiu inseguro em reuniões de trabalho. Toda vez que alguém o interrompia, ele ficava irritado e perdia a concentração. Um dia, João decidiu aplicar o estoicismo em sua vida. Ele começou a escrever em seu caderno de autoconsciência sempre que se sentia irritado. Descobriu que a raiva vinha de uma sensação de desrespeito e insegurança. Ao identificar isso, João passou a trabalhar essa insegurança, preparando-se melhor para as reuniões e aprendendo a não levar as interrupções para o lado pessoal. Com o tempo, ele se tornou mais confiante e menos reativo. Agora, vamos dar um passo adiante. Interprete o ataque como um reflexo da dor alheia. A maioria das pessoas age a partir das próprias dores, não por causa de quem você é. Quando alguém te despreza, grita, ignora ou tenta te diminuir, é quase sempre porque carrega um caos interno que está transbordando. A mente estoica, ao invés de absorver esse caos, observa com compaixão silenciosa. Quer um exercício? Na próxima vez que alguém te tratar mal, respire fundo e diga mentalmente: essa pessoa está em guerra interna. Esse simples pensamento tira o foco de você e devolve a responsabilidade a quem merece. Isso não significa tolerar abusos ou injustiças, mas parar de internalizar como se o erro fosse seu. Treine isso com pequenas situações. Alguém grosseiro no trânsito, um colega ríspido no trabalho, uma crítica sem fundamento. Ao invés de reagir com raiva, reaja com percepção. Você vai se surpreender com o quanto de paz pode ser preservada com esse pequeno deslocamento de olhar. Vamos explorar isso com outro exemplo. Maria, uma estudante de 22 anos, sempre se sentia magoada quando seus colegas de faculdade a ignoravam ou faziam comentários sarcásticos. Ela começou a praticar o estoicismo e sempre que se sentia atacada, respirava fundo e pensava: essa pessoa deve estar passando por algo difícil. Com o tempo, Maria percebeu que muitos de seus colegas estavam lidando com problemas pessoais
e que suas atitudes não tinham nada a ver com ela. Isso a ajudou a manter a calma e a não se deixar abalar por comentários negativos. Imagine viver imune à ofensa, livre da necessidade de revidar, blindado contra a negatividade. Isso é mais do que inteligência emocional, é maturidade espiritual. Mas essa maturidade só vem com treino, e o treino mais poderoso começa na mente. E se você achou isso transformador, espera só até entender o que vem a seguir. A próxima lição vai te mostrar como se preparar para as batalhas da vida antes mesmo que elas comecem. Quem domina o cenário antes dele acontecer, vence sem lutar. A mente estoica entende que o que as pessoas fazem contra você quase nunca tem a ver com você. Quando alguém te fere, te critica ou te menospreza, está na maioria das vezes revelando feridas que carrega e não julgando quem você é. Essa percepção muda tudo. Você para de levar para o lado pessoal e começa a enxergar com empatia e superioridade emocional. Na prática, como aplicar isso? Toda vez que se sentir atacado, desacreditado ou desvalorizado, pause, respire fundo e pense: o que está por trás desse comportamento? O que essa pessoa está tentando esconder ou compensar? Esse pensamento quebra o ciclo da raiva e te devolve o domínio da situação. Você não reage, você escolhe a resposta, e essa escolha é sua maior arma. Comece em pequenos contextos. Recebeu uma crítica grosseira? Ao invés de se defender, observe a insegurança do outro. Alguém zombou de um erro seu? Talvez esteja tentando mascarar os próprios fracassos. Essa troca de perspectiva evita que você se contamine com o veneno dos outros e mais, te coloca em posição de sabedoria, não de vítima. O mais poderoso dos escudos é a compreensão. Quando você entende que a agressividade do outro é fruto de confusão ou dor, você se blinda. Você não perde energia com quem ainda não sabe como viver em paz. Vamos conhecer a história de Ana, uma empresária de 40 anos que costumava se estressar com críticas e comentários negativos sobre seu trabalho. Ela decidiu adotar uma postura estoica e sempre que recebia uma crítica, parava para refletir sobre o que poderia estar motivando a pessoa a agir daquela forma. Com o tempo, Ana percebeu que muitas críticas vinham de concorrentes inseguros ou de clientes insatisfeitos que estavam passando por dificuldades pessoais. Isso a ajudou a manter a calma e a responder de forma mais assertiva e empática. Dominar isso exige preparação. E é exatamente isso que vamos abordar agora. A próxima lição vai te ensinar a se antecipar aos conflitos, treinar a sua mente antes que a vida te teste e estar sempre 2 passos à frente. Vamos em frente. Treine sua reação antes que o mundo te provoque. Você não precisa esperar o caos para aprender a reagir com calma. Um estoico se antecipa, ele se prepara em tempos de paz para enfrentar as tempestades sem se desequilibrar. Essa prática é chamada de premeditatio malorum, ou seja, a antecipação consciente do que pode dar errado, não para viver com medo, mas para viver pronto. E quanto mais pronto você estiver, menos vulnerável se tornará. Aplique isso agora mesmo. Pegue um papel e escreva o que pode te tirar do eixo hoje. Uma crítica, um atraso, uma ofensa, um erro que você possa cometer. Depois, escreva ao lado como você pode responder a isso de forma serena. Esse treino simples te dá uma vantagem absurda sobre o impulso. Ele transforma reações automáticas em respostas conscientes. Não espere o mundo te desafiar para depois descobrir que não está preparado. A mente estoica é como um guerreiro que treina diariamente para batalhas que talvez nunca venham. E é por isso que quando elas chegam, ele vence sem lutar, sem se descontrolar, sem se perder. Esse exercício não exige tempo, exige intenção. Você pode fazê-lo no caminho para o trabalho, antes de uma reunião, ao acordar. Ele se torna um hábito que reforça sua armadura mental.
E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Os desafios continuam existindo, mas você já não é mais o mesmo diante deles. Conheça a história de Pedro, um engenheiro de 38 anos que costumava se estressar com imprevistos no trabalho. Ele começou a praticar a Premeditatio Malorum e, todas as manhãs, escrevia possíveis problemas que poderiam surgir durante o dia e como ele poderia resolvê-los com calma. Com o tempo, Pedro se tornou mais preparado e menos reativo, conseguindo lidar com os desafios de forma mais tranquila e eficiente. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, é hora de ir além. Inscreva-se agora no canal e torne-se membro da nossa comunidade. Aqui, a gente não apenas fala sobre transformação, a gente pratica todos os dias. Ao se inscrever, você garante que continue recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, sua fé e sua liberdade interior. E se quiser se tornar membro, vai ter acesso a reflexões exclusivas, materiais complementares e um espaço para crescer junto com outros buscadores como você. Clique agora e continue essa jornada com a gente. E já que estamos falando sobre preparar a mente antes da batalha, que tal aprender a usar o silêncio como sua arma mais poderosa? A próxima lição vai te mostrar como o silêncio, quando bem usado, pode ser mais impactante do que 1000 palavras. Vamos continuar. Transforme o desprezo em silêncio estratégico. Nem toda provocação merece resposta, nem todo ataque merece reação. Um dos maiores poderes da mente estoica é saber a hora de calar, não por fraqueza, mas por estratégia. O silêncio bem usado é uma declaração de autoridade. É como se dissesse: sou grande demais para descer até aí. Quando você aprende a não reagir a tudo, você começa a dominar aquilo que realmente importa, sua própria paz. Na prática, isso significa resistir à tentação de rebater. Às vezes, alguém vai te cutucar esperando que você exploda, e quando você apenas observa, isso desarma completamente a situação. O que mais irrita uma pessoa tóxica é ver que ela não tem mais poder sobre você. O silêncio é o grito da mente treinada. Mas atenção! Esse silêncio precisa ser consciente. Não é o silêncio do orgulho ferido ou da fuga, é o silêncio do domínio. Um silêncio que não carrega rancor, mas sim firmeza. Um silêncio que economiza energia para o que realmente vale a pena. Treine isso com pequenas situações. Aquele comentário passivo-agressivo no grupo da família, silencie. Aquela indireta no trabalho, silencie. E observe o poder que surge quando você não dá palco ao desrespeito. Com o tempo, você vai perceber. Quanto menos você responde ao barulho, mais você ouve sua própria voz interior. E ela é clara, sábia e te guia para longe de confusões desnecessárias. Essa postura começa a moldar o seu ambiente. As pessoas te respeitam mais e quem não respeita se afasta naturalmente. Vamos explorar isso com um exemplo. Carla, uma professora de 45 anos, costumava se estressar com comentários negativos de pais de alunos. Ela decidiu praticar o silêncio estratégico e sempre que recebia uma crítica, respirava fundo e escolhia não responder imediatamente. Com o tempo, Carla percebeu que muitos pais estavam apenas desabafando suas próprias frustrações e que suas críticas não eram pessoais. Isso a ajudou a manter a calma e a responder de forma mais assertiva e empática quando necessário. Agora, e se eu te dissesse que esse poder do silêncio é apenas o início? A próxima lição vai te mostrar como transformar julgamentos em curiosidade silenciosa e como isso pode te poupar de conflitos, mágoas e arrependimentos. Porque quando você muda a forma de olhar o outro deixa de te dominar. Vamos seguir. Substitua o julgamento por curiosidade silenciosa. Julgar é fácil, rápido, automático, mas também é uma das formas mais eficazes de perder a paz.
A mente estoica, ao contrário, escolhe a via menos barulhenta e mais sábia, a da curiosidade silenciosa. Quando alguém age de maneira absurda, ofensiva ou ilógica, ao invés de rotular, o estoico pergunta: o que essa pessoa pode ter vivido para agir assim? Isso não é ser ingênuo, é ser profundo. Na prática, essa simples troca de postura muda completamente sua reação. Você sai do modo ataque e entra no modo observação. Isso te protege, te preserva e mais, abre espaço para que você não se contamine com a raiva, o desprezo ou o desejo de vingança. O julgamento te envenena, a curiosidade te liberta. Experimente isso ainda hoje. Ao ver alguém agindo de forma que normalmente te irritaria, pause, respire e pense: será que ela está passando por algo que eu não vejo? Será que é medo, trauma, desespero? Ao fazer isso, você desloca o foco do comportamento superficial para o ser humano por trás dele, e aí você para de reagir e começa a compreender. Isso não significa aceitar tudo ou se anular. Significa escolher não carregar o peso de sentimentos que não te constroem. O julgamento aprisiona, a curiosidade oferece leveza. E quando você faz isso em silêncio, sem a necessidade de confrontar ou se explicar, você se torna intocável. Observa, aprende e segue. Vamos conhecer a história de Lucas, um advogado de 32 anos que costumava se irritar com colegas de trabalho que agiam de forma irracional. Ele começou a praticar a curiosidade silenciosa e sempre que alguém agia de forma que o irritava, parava para pensar no que poderia estar motivando aquela pessoa. Com o tempo, Lucas percebeu que muitos de seus colegas estavam lidando com problemas pessoais e que suas atitudes não eram pessoais. Isso o ajudou a manter a calma e a responder de forma mais empática e compreensiva. Mas tem mais. Existe algo ainda mais poderoso do que entender o outro. É entender a si mesmo. E para isso, você precisa confrontar uma verdade muitas vezes ignorada. O sofrimento também nasce da história que você mesmo conta para si. A próxima lição vai te mostrar como reescrever essa narrativa e libertar sua mente de armadilhas invisíveis. Vamos juntos. Escreva a história que você conta para si mesmo. A dor, muitas vezes, não está no que aconteceu, mas no significado que você deu ao que aconteceu. A mente estoica entende que entre o fato e o sofrimento existe uma ponte chamada interpretação. E essa ponte é construída por você. A forma como você narra a própria vida tem o poder de te libertar ou de te aprisionar. É por isso que o estoico não se apega à primeira versão da história. Ele questiona, ele reescreve. Vamos à prática. Algo deu errado. Você foi rejeitado, ignorado, criticado. A primeira reação geralmente vem com uma narrativa tóxica. Eu não sou bom o suficiente. As pessoas sempre me descartam. Tudo dá errado para mim. Mas o estoico interrompe essa avalanche. Ele pensa: será que essa é a única interpretação possível? Será que não existe outra forma de ver esse mesmo fato sem me destruir por dentro? Esse exercício muda sua vida de verdade, porque ele te dá o lápis de volta. Você para de viver roteiros escritos por mágoas, medos e traumas e começa a escrever sua história com consciência. Você deixa de ser vítima do enredo e se torna o autor. Não é mágica, é treino. Todo pensamento negativo pode ser revisto. Todo sentimento tóxico pode ser rastreado até a história que o gerou. Crie o hábito de revisar suas interpretações. Anote, questione, reconstrua. Pergunte-se: se um amigo meu estivesse passando por isso, que versão da história eu contaria para aliviar sua dor? Essa pergunta te tira da posição de juiz e te coloca como aliado de si mesmo. E isso é revolucionário. Vamos explorar isso com um exemplo. Rafael,
um escritor de 30 anos, costumava se sentir desmotivado sempre que recebia críticas negativas sobre seus livros. Ele começou a praticar a reescrita de sua narrativa interna, e sempre que recebia uma crítica, parava para pensar em outras interpretações possíveis. Em vez de pensar, eu não sou bom o suficiente, ele passou a pensar, essa crítica pode me ajudar a melhorar, ou nem todo mundo vai gostar do meu trabalho e isso é normal. Com o tempo, Rafael percebeu que suas críticas não definiam seu valor como escritor e que ele poderia usá-las para crescer e se aprimorar. E falando em revolução interna, chegou a hora de dar um passo ainda mais decisivo, estabelecer um novo padrão, não para os outros, mas para você. A próxima lição vai te ensinar como elevar seu padrão de paz e deixar de aceitar qualquer coisa que tire sua serenidade, porque quando você muda o que tolera, você muda o que vive. Vamos encerrar essa jornada com a força que ela merece. Eleve seu padrão de paz acima do barulho do mundo. Você já reparou como aceita pequenas irritações diárias, como se fossem normais? Como se viver incomodado, ofendido ou exausto emocionalmente fosse apenas parte da rotina. A verdade é que você não nasceu para isso. A mente estoica entende que a paz não é algo que se encontra, é algo que se constrói com escolhas. E a mais poderosa dessas escolhas é não aceitar menos do que uma mente em ordem. Elevar o padrão de paz significa decidir de forma consciente que certos comportamentos não merecem sua atenção, que certas conversas não merecem resposta, que certos ambientes não merecem sua presença. Você começa a selecionar com mais critério o que entra na sua mente, assim como cuida do que entra no seu corpo. É um detox emocional, um filtro de sabedoria. Na prática, comece com o básico. Faça uma lista do que tem te consumido mentalmente. Pessoas, situações, pensamentos repetitivos. Pergunte-se, isso está ocupando espaço aqui dentro? Se a resposta for não, comece a se afastar aos poucos, com firmeza. Troque exposição por proteção. Troque reatividade por presença. Troque drama por direção. Você não precisa dar explicações. Elevar o padrão é um ato silencioso. É você consigo mesmo. É saber o que merece. É construir um ambiente interno tão forte, tão estável, que nenhuma instabilidade externa consegue te derrubar. A paz vira seu novo padrão, e tudo o que fugir disso se torna claramente inaceitável. Vamos conhecer a história de Laura, uma designer gráfica de 28 anos que costumava se estressar com clientes exigentes e prazos apertados. Ela decidiu elevar seu padrão de paz e começou a selecionar melhor seus clientes, estabelecendo limites claros e aprendendo a dizer não quando necessário. Com o tempo, Laura percebeu que trabalhar com menos estresse a tornava mais criativa e produtiva, melhorando a qualidade de seu trabalho e sua satisfação pessoal. Agora que você chegou até aqui, respire fundo e perceba, algo já mudou dentro de você. Essa jornada foi mais do que informação, foi transformação. E ela só começa a mostrar frutos de verdade quando você pratica cada uma dessas lições com constância, coragem e fé. Porque a mente estoica se constrói aos poucos, mas o resultado dela dura para sempre. Se você chegou até aqui, meus parabéns, de verdade. Isso mostra que você não está apenas passando pela vida no automático. Você está buscando sabedoria, crescimento, domínio de si. E esse é o maior sinal de força interior, porque poucos têm coragem de olhar para dentro, confrontar os próprios padrões e escolher um caminho mais elevado. Mas você escolheu e isso já te coloca muito à frente da maioria. Agora, quero te fazer um convite. Compartilhe comigo nos comentários o que mais te marcou nesse vídeo. Qual lição te fez refletir de verdade? E se você não souber o que dizer, escreva apenas "Sou grato". Assim, eu saberei que você esteve aqui até o fim.
comprometido com a sua transformação. Aproveite também para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Aqui, a gente constrói todos os dias um espaço de fortalecimento mental, espiritual e emocional. E se você quiser dar um passo além, torne-se membro do canal. Você terá acesso a conteúdos exclusivos, materiais de apoio e uma comunidade que caminha na mesma direção que você. Mais lucidez, mais paz, mais propósito. E para fechar com chave de ouro, deixei aqui no final mais 2 vídeos recomendados com ainda mais sabedoria estoica para continuar te guiando nessa jornada. Não para por aqui. Você está só começando a se tornar a sua versão mais forte e serena. Nos vemos no próximo vídeo.